Vou apresentar então o Dr. Mauro Meister. O Mauro fez mestrado em Teologia Exegética do Antigo Testamento no Covenant Theological Seminary, nos Estados Unidos. Fez doutorado em Línguas Semíticas, com especialização em hebraico na Universidade de Stellenbosch, na África do Sul. E é presidente do Conselho de Educação Cristã e Publicações da Igreja Presbiteriana do Brasil e membro do Conselho Editorial da Cultura Cristã. É diretor executivo da Associação Internacional de Escolas Cristãs, a ACSI, e diretor do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, que fica bem aqui pertinho no Mackenzie. É autor do livro Lei e Graça e de vários artigos na revista Fides Reformata. Dr. Mauro, obrigado por nos receber aqui. O Mauro é nosso anfitrião também. E obrigado por aceitar o convite para participar da nossa conferência. Muito obrigado. Eu estou tendo uma brigazinha aqui para conseguir colocar no modo do apresentador, para conseguir ler minhas notas. Acho que não é aí, não. Olha ali em monitores, ele não está espelhando. Aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Muito bem, eu creio que o professor Saião já conseguiu trazer bastante confusão a vocês. Obrigado, viu, Saião? E essas são apenas algumas delas. De fato, quando nós lidamos com o texto do Antigo Testamento e o hebraico, nós vamos encontrar muitas dificuldades em muitas coisas. Poderia dizer que a primeira dificuldade de interpretação encontra-se no primeiro verso, na primeira letra, como ele bem demonstrou, com a questão do Bereshit. E vocês vão ver aqui diferentes interpretações ao longo do dia, exatamente para mostrar que não existe uma definitiva final, mas que há acordo em vários pontos do processo interpretativo ou áreas nas quais nós podemos concordar e que isso não há de alterar profundamente a natureza da nossa fé em algumas questões, em outras pode ser que o caso se torne bem mais polêmico. A minha parte aqui vai ser exatamente mostrar para vocês que existe uma carga muito grande de pressuposições que nós carregamos quando nós chegamos ao texto de Gênesis e vamos ler, no princípio criou Deus os céus e a terra. Se você quiser ler sobre, eu tenho um artigo escrito com esse título, Interpretações, Pressupostos da Interpretação de Gênesis 1, 1 e 2, você procurar no Google Fides Reformata, você vai encontrar lá. Muitos dos pensamentos aqui estão associados aos conceitos e ideias de um professor de Antigo Testamento, do Southern Baptist, foi no passado, o professor John Sale Hammer. Quando eu entrei para a universidade, em 1900, é melhor não dizer, né? 82, eu me lembro de 2 artigos só daquele primeiro semestre que me deram para ler. Na verdade, um texto foi o Manifesto Comunista, como é próprio, e o segundo foi um texto chamado O Mito da Neutralidade Científica. Não há neutralidade científica e não há neutralidade em nenhuma área. Para todas as áreas que nós vamos tentar entender, debater, discutir, é fato que nós vamos carregar nas nossas costas os nossos pressupostos. No caso do texto bíblico, os nossos pressupostos teológicos. E o texto de Gênesis, tendo sido ele composto milênios atrás, e eu creio com a substancial autoria mosaica, ele carrega milênios
de pressupostos interpretativos, desde a sua época, desde o seu tempo até os dias de hoje. Então, quando alguém aborda o texto de Gênesis capítulo 1 e começa a ler, ele, obviamente, o texto pode, para algum, evocar os seus pressupostos a respeito do que é o mundo, de como ele funciona, ou o contrário, dizer, não, isso aí não tem nada a ver, eu não me relaciono com esse texto, eu não entendo que sequer exista Elohim. Alguém chega no texto e diz, eu não acredito, e ele carrega os seus pressupostos de incredulidade para dentro do texto e diz, eu não tenho nada a ver com ele. Então, para entender o texto, nós temos que usar algumas regras, algumas ferramentas que são essenciais e fundamentais, que nós trazemos do campo da interpretação bíblica, da chamada hermenêutica. Uma das perguntas fundamentais que nós fazemos é para que é que esse texto foi escrito, para quem ele foi escrito, por quem ele foi escrito. Só que quando nós chegamos no livro de Gênesis, muito naturalmente nós temos uma dificuldade, ele é de fato o princípio da Escritura, ele é o princípio da Bíblia. Quando nós entramos no texto da Bíblia e começamos a ler o texto da Bíblia, nós recorremos aos chamados contextos imediatos. O que foi escrito antes, o que foi escrito logo depois. Nós temos uma carga dentro do mundo do texto da Bíblia maior do que a carga que nós conseguimos carregar para abordar e para interpretar o primeiro versículo da Bíblia. Então, é um texto que falta um contexto imediato literário, ou seja, ele chega para nós como a introdução do tema, como a introdução do assunto. E há muitos anos atrás, eu procurei, fui com alguns colegas de escola, no nosso curso de pós-graduação, nós resolvemos dar um curso de criação e evolução. Queríamos entender o tema, queríamos expor os nossos alunos a esse debate, a essas coisas. E eu fiquei encarregado da parte exegética. E aí eu comecei a compulsivamente, comentários no livro de Gênesis. Posso dizer que trabalhei e li dezenas de comentários. O que havia na nossa biblioteca, eu abri e li, tentando entender Gênesis 1, 1 e 2. Alguns melhores, alguns com maior excelência, outros nem tão claros, nem tão exegéticos, nem tão profundos na análise, mas tentando entender. E eu lia um atrás do outro, e tinha uma grande insatisfação no coração com o que eu lia. Eu não me sentia confortável, não chegava a uma conclusão. Até que um autor, esse que citei, John Sailhamer, ele fez essa pergunta que eu, como exegeta, deveria ter feito logo no primeiro momento. Ele falou assim, como você lê Gênesis? Por que você não lê Gênesis do mesmo jeito que você lê todo o restante da Bíblia? E aí eu comecei então a perceber e descobri que eu carregava para a leitura, e a maioria dos estudiosos carregava, antes de ler o texto, carregava para dentro do texto os seus próprios pressupostos. E aí então eu passei a estudar essa questão de avaliar as pressuposições que nós carregamos. Por exemplo, quando a gente lê o texto da Bíblia e a gente vem de uma cultura cristã ou judaico-cristã, nós partimos do pressuposto que Deus existe e que Ele é Criador. Quem é que nos instrui isso? A própria Bíblia. Ou seja, isso veio trazido para mim. Nós cremos, por exemplo, que existe revelação, que Deus é o revelador. Essa conferência fala de 2 livros, ela está trazendo um pressuposto para dentro dela, de que existem esses 2 livros. Ela foi informada por alguém a esse respeito. Terceiro, de que existe um cânon bíblico que conta essa revelação, que registra essa revelação, que contém essa revelação, no nosso caso, que é essa revelação, e que esse cânon foi preservado. É por isso que a gente pode usar as ciências bíblicas para, por exemplo, como o professor Saião agora há pouco fez, dizer, olha, mas existem manuscritos, existem variantes textuais e etc. E nós cremos que isso faz parte desse processo de preservação. Então, nós temos esses 5 primeiros livros da Bíblia,
chamados de Pentateuco. Esses 5 primeiros livros da Bíblia têm uma história grande, com uma certa complexidade, que nós precisamos entender, que nós precisamos conhecer, antes de carregar os nossos pressupostos para dentro do próprio texto. Isso é fundamental, isso é muito importante. Ora, quando nós lemos qualquer livro que seja a respeito das chamadas origens, esses livros têm, pelo menos quando nós o abordamos, eles têm implícita as perguntas que nós queremos ser respondidas. Por exemplo, a questão da cosmogonia, da onde vem o cosmos. E, consequentemente, responder de onde nós viemos, porque se eu descobrir de onde veio o cosmos, eu começo a entender que eu tenho um papel dentro do cosmos ou não, que eu tenho uma função dentro do cosmos ou não. Como surgiram os seres humanos, como surgiu um povo, como surgiu uma nação. Por exemplo, essas coisas estão identificadas no livro de Gênesis. Então, um judeu, um israelita, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer, eu sei de onde eu vim. Eu sou descendente de Abraão. E eu sei de onde Abraão veio. Eu sei de onde surgiu nossa nação. E assim, então, nós vamos fazendo as perguntas, olhando para o livro, tentando enxergar as respostas. É natural que, em algum momento da vida, todo aquele que não é absolutamente alienado do mundo se pergunte de onde eu vim. Ou, em algum momento, pergunte para que é que eu estou aqui. E no nosso mundo ocidental, formado com uma cultura judaico-cristã, nós temos respostas pré-formatadas, as quais nós vamos ou nos moldar, ou as quais nós vamos rejeitar. Por exemplo, a cultura judaico-cristã diz que há um Deus todo-poderoso, soberano, eterno, invisível e imutável, e que Ele é Criador. Você pode dizer sim, você pode dizer não, mas você vai ter que lidar com essa resposta pré-formatada da nossa cultura judaico-cristã. É como se verdade tácita fosse para a maioria das pessoas, Deus criou o mundo. Aliás, na minha geração, eu ia conversar com alguém, era difícil você encontrar uma pessoa que abertamente se dissesse ateu. Então, você começava uma conversa a partir dessa compreensão tácita de que eu estou conversando com uma pessoa que acredita que Deus existe. E quando a gente vai para o livro de Gênesis, a gente vai em busca da verdade. O problema é que, quando a gente chega na verdade que nós acreditamos encontra-se revelada, escrita e registrada no livro de Gênesis, nós carregamos certos pressupostos que nos dificultam a compreensão dessa verdade. Então, quero falar um pouquinho sobre a história dos pressupostos na interpretação do livro de Gênesis. Primeiro, e nisso eu creio que todos os preletores aqui vão concordar. Vários pontos que nós vamos trabalhar, eles vão ter contato, outros pontos não vão existir essa zona de contato. Primeiro, o livro de Gênesis, ele foi escrito num tempo muito antigo, para uma determinada situação específica, na qual o povo judeu estava saindo do cativeiro no Egito. A história está narrada dentro do próprio livro, e ele precisava responder a questões e perguntas que eram feitas por aquele povo naquela época, naquele momento. Isso é uma regra hermenêutica básica. Então, o leitor original do texto, ele tinha que ler o texto e dizer, entendi por que isso é isso e por que tal coisa não é assim, por que o mundo funciona dessa maneira, por que lá no Egito o faraó é Deus e aqui, agora que a gente saiu, não é exatamente assim. Só que, à medida em que o texto caminha e é lido dentro do seu próprio contexto do Antigo Oriente Próximo,
a gente vê que o livro ele vai expandindo por causa da própria situação religiosa, ele vai expandindo os seus horizontes. Então, esse mesmo livro, que era de um contexto muito específico, dentro do Antigo Oriente Próximo, com o povo judeu, para responder a perguntas específicas daquela nação e daquele povo naquela época, ainda que acreditemos que a verdade seja eterna e válida para todos os povos, todas as nações, em todos os tempos, o fato é que quando o cristianismo assume como escritura sagrada, porque é esse mesmo livro, os cristãos vivem numa nova ou diferente cultura. E aí a grande influência cultural, quando o cristianismo, com a expansão da fé, ocorre, a grande influência cultural era o helenismo. E o que acontece é que essa influência global da filosofia grega, que começou antes do advento de Cristo, com a própria tradução do texto hebraico para o grego, que nós chamamos de Septuaginta, essa influência da cultura começa a fazer parte da leitura do texto com a própria Septuaginta. Então, quando o cristianismo, agora, numa cultura nova, e observando dessa nova cultura, uma nova cosmogonia, ele caminha, ele começa ao longo do tempo a absorver pontos dessa cosmogonia que não eram parte da intenção original lá do próprio texto. Isso aconteceu no século II, depois de Cristo, com a chamada cosmogonia ptolomaica, e isso é algo que a gente vai carregando até hoje. A ciência carrega, nos dias de hoje, a bagagem daquelas filosofias antigas. Eu costumo dizer o seguinte: pede para uma criança desenhar Gênesis 1:1. Você lê o versículo 1:1 e quiçá 2. Pede para ela desenhar. Uma criança do nosso século. Como você imagina que ela vai desenhar? No princípio criou Deus os céus e a terra. Acabei de me trair nos meus pressupostos. Porque no momento em que eu fiz terra, eu imaginei o quê? Algo que é próprio da minha cultura, que nós chamamos de planeta. E se você der para ela um lápis de cor, que cor ela vai desenhar a Terra? Respondam. Por que ela vai desenhar a Terra azul? Porque Yuri Gagarin, na década de 60 do século passado, subiu lá em cima, olhou para baixo e ele disse o quê? A Terra é azul. Então, a partir de agora, quando eu leio o verso 1 de Gênesis, eu começo a imaginar a terra de Yuri Gagarin. Pegue uma criança saindo do Egito, na época em que esse texto agora se consolida como a revelação vinda de Moisés para o povo de Deus, e peça para ele desenhar a terra, e você vai ver que vai ter uma diferença bem razoável. E quando a gente vai olhar os nossos filmes, os nossos desenhos, as coisas que são trabalhadas na nossa cultura para as nossas crianças, para os nossos jovens, é lógico que elas carregam toda essa carga de pressupostos, que não eram pressupostos dos autores e dos leitores, ou do autor e dos leitores originais do texto. Então, nós precisamos sempre entender essa parte de maneira clara. Primeira coisa, então, que nós precisamos entender é que houve uma grande influência do helenismo na tradução do texto hebraico para o grego, chamada tradução dos 70. Toda tradução que a gente vai enxergar, ela vai dizer assim, de acordo com os melhores manuscritos, é claro, depende de quem é que definiu qual é melhor, ou qual o critério para ter definido qual é o melhor ou não, mas essa certamente tornou-se a tradução mais usada no cristianismo primitivo. Ela é citada várias vezes pelos próprios autores judeus no Novo Testamento, e os grandes primeiros pais da igreja, como Filo, Orígenes, eles, como grandes intérpretes da época, eles trabalharam com a tradução da Septuaginta.
Então, essa tradução, ela teve um grande peso, ela teve uma grande importância, e a gente começa a observar uma coisa: essa tradução, ela foi dominada por essa cosmovisão grega, que a partir do século II torna-se predominante, chamada a cosmogonia ptolomaica. O que era a cosmogonia ptolomaica? A cosmogonia ptolomaica era a ideia, era a concepção do cosmos, de que esse planeta, agora sim, a ideia de planeta já é viável no pensamento, era uma esfera perfeita, cercada de outras esferas, e que isso era um conjunto harmônico, e isso nos dá ou gera um conceito que nunca foi o conceito da Bíblia, que é de um mundo ou um universo geocêntrico. Eu não sei se você já parou para pensar, mas a própria Escritura, no livro de Gênesis, ela não tem esse conceito de geocentrismo. Só que agora, com a nova visão da ciência da época, da ciência daquele tempo, sendo essa cosmogonia a cosmogonia predominante, o cristianismo, em geral, passou a assumir que o mundo da criação de Gênesis capítulo 1, capítulo 2, é esse mundo geocêntrico. Ou seja, a leitura científica daquela época passou a fazer uma leitura do livro escrito. Então, a leitura da chamada revelação natural, que era possível naquela época, ela passou a influenciar, e isso durou tempos e tempos e tempos, até a época da Idade Média. A visão ptolomaica era a visão predominante, e essa visão predominante era intimamente associada ao próprio cristianismo. Na visão ptolomaica, nós vivíamos num mundo de causa e efeito, esse Deus era a causa primeira, essa harmonia acontecia nesse movimento circular ideal, perfeito, ao redor do Sol. Ora, quando chegamos no período da Idade Média e os estudos da astronomia começaram a evoluir, a se diferenciar, o pobre do Galileu passou um suado bravo. E houve essa briga, de fato, da igreja na época, ainda que os astrônomos da época fossem os religiosos. E houve, então, brigas. Não quero entrar na discussão específica das razões da perseguição de Galileu, vocês precisam ler outros livros para entender que na história da ciência tem muita história e não história. Mas Galileu precisou entrar nessa guerra, porque agora quem estava na moda era Copérnico. Ora, o que acontece? Agora que o livro 2... eu vou chamar assim, ninguém me diz qual era o livro 1, qual era o livro 2, mas eu vou chamar o livro 2 de A Revelação de Deus na Natureza, e o livro 1, A Revelação de Deus na Escritura. Quando mudou-se a hermenêutica do livro 2, foi necessário mudar a interpretação do livro 1. Porque agora o geocentrismo não era mais o que mandava, agora é um sistema heliocêntrico. Bem nessa época, vem e surge o humanismo cristão, surge a Reforma Protestante, e a Reforma Protestante, entre muitas características que ela teve, ela foi um movimento hermenêutico. Ela foi um movimento de luta por uma interpretação da Escritura pela Escritura. Você não vai achar toda a resposta ou toda a interpretação perfeita no momento da Reforma Protestante, Escritura interpretando a Escritura, porque os nossos próprios teólogos da Reforma carregavam alguma bagagem, ou a grande bagagem, em alguns casos, da própria interpretação alegórica, que vigorou por séculos e séculos. Mas, nesse mesmo tempo, floresce ou começa a nasce a ciência moderna no berço da Idade Média.
E começa-se a perceber que a leitura do livro 1 precisa ser muito bem considerada. Quando os nossos leitores da Reforma Protestante voltam os olhos para o texto da Escritura e vão tentar fazer uma leitura com menos pressupostos, eles se livram de vários deles. Mas é óbvio que não se livram de todos eles. Então, é um período de novos diálogos, novas conversas, novas percepções, mas nem tudo que fez parte do passado deixa de fazer parte do meu presente nessa nova tentativa de interpretação. A história caminha e chegamos no tempo do naturalismo. E o naturalismo, ele marca um tempo de muita ruptura, de um divórcio bem litigioso entre o livro 1 e a tentativa de leitura do livro 2. Divórcio em que as partes nem se conversavam. Aliás, se você, num determinado intervalo, puder caminhar aqui pelo nosso campus, pergunte para alguns dos nossos seguranças onde fica o prédio 1. Se lá no prédio 1, dá uma volta nele, não para marcar território, mas para você achar uma pedra, que é uma pedra de esquina naquele prédio, que é o nosso prédio histórico, e lá diz que aquele prédio e essa universidade, e essa escola foi dedicada às ciências humanas e divinas. Porque houve tempo em que, de fato, entendia-se no mundo a Bíblia e a Escritura como a mãe de todas as ciências, a mãe de todo o conhecimento. Ela era a fonte. Só que no processo da inversão e do crescimento no naturalismo, essa Bíblia, que era fonte do conhecimento, começa a se tornar, num primeiro momento, serva da ciência, e depois ela começa a ser tida como irrelevante para a ciência, desprezível e desprezada. Tanto é que nos grandes países hoje, há o discurso chamado religioso, e se você citar a Bíblia, você está fora do mercado das ideias. Pelo menos aqui nós temos um diferencial muito grande. Eu não só posso começar um evento como esse, fazendo uma devocional nessa Bíblia, como posso citá-la agora, eu tenho liberdade no meu coração, na minha mente, na minha consciência e como cientista de fazê-lo. Sem ter absolutamente nenhum minuto de vergonha por isso. Vem, depois desse tempo, e com o naturalismo, a chamada pá de cal, que é o criticismo bíblico. Nós começamos a exumar a história, começamos a descobrir coisas novas na arqueologia. Essas coisas, ao invés de serem usadas como um processo de confirmação por causa dos pressupostos naturalistas, elas serviram para enterrar mais ainda o conceito de uma inspiração na Bíblia. A literatura comparada, que me é tão preciosa, durante muito tempo foi usada como alguma coisa para desprezar a literatura bíblica. Começou-se a desenvolver esse conceito de equalização do valor literário e religioso, ao ponto de que o religioso é mero literário e ele não tem qualquer valor transcendente, ele não vem de Deus, não existe nada. Gunkel, grande escola do Antigo Testamento, escreveu um livro chamado Criação e Caos. E nesse livro, Criação e Caos, ele desenvolve muitas dessas ideias, e ele começa a falar, e começa a desenvolver e a vender para o mundo acadêmico. Ora, eu costumo dizer que para você entender o conceito de cosmos, você precisa usar uma boa hermenêutica, e as mulheres vão entender bem isso, porque no conceito grego, o cosmos é a organização do caos. E é daí que vem a palavra cosmético. Percebem? É como você organiza o caos. Demorou para entender ou não foi engraçado, eu não sei. Mas, de qualquer forma, na cultura moderna,
no conceito ptolomaico, o cosmos teve início no caos. E nós, quando lemos o livro de Gênesis, temos essa tendência de jogar no versículo 2 o caos. Então, naquele sistema legal, em torno da Terra giram o Sol, estrelas e planetas. Nós passamos a viver um cosmos organizado por Deus e fazer essa leitura do livro de Gênesis baseados nessa cosmogonia. Na cosmogonia copernicana, houve uma inversão desse sistema. O Sol agora se torna o centro do universo. Então nós passamos séculos olhando para o Sol como o astro-rei, o grande astro que está no meio de todas as coisas, uma visão radical na visão de mundo aceita até então. O mundo naquela época da visão copernicana tornou-se maior, começou-se a entender as diferentes leis que organizavam esse universo, as leis newtonianas, a compreensão da lei da gravidade, etc. Isso teve várias implicações na cosmologia aceita pelo cristianismo durante séculos, mas nós guardamos da primeira fase o caos. O caos nunca nos foi retirado da carga de pressupostos. O texto de Gênesis, quando entramos nesse período, ele passa agora por várias reinterpretações. E quando nós chegamos nos nossos dias, a expansão dessa visão copernicana, novas descobertas científicas, novas galáxias, o Sol deixou de ser o centro, novas dimensões, compreensão radicalmente nova e diferente das relações tempo, espaço e matéria, nós começamos de novo a olhar para o primeiro livro e perguntar como é que eu mudo a interpretação do primeiro livro. Isso tem implicações seríssimas. Primeira delas, a interpretação que temos feito ao longo da história do livro 1 não é confiável ou nunca foi confiável. É por isso que o texto precisa interpretar a si mesmo. E os nossos pressupostos, eles interferem. E hoje nós estamos de novo, acredito eu, tentando por diferentes caminhos, alguns até opostos, adaptar o texto a uma nova compreensão que nós temos do livro 2. E o meu ponto mais essencial com vocês aqui nessa manhã é dizer que isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, porque se isso acontecer, nós perdemos a nossa base epistemológica. Nós perdemos o nosso fundamento. Então, deixe o texto falar. Deixe a Escritura falar. Olhe para as interpretações passadas. É bem dito que nós caminhamos sobre os ombros de gigantes. Mas cuidado com os pressupostos no processo interpretativo, porque nós podemos caminhar por caminhos que vão nos levar à descrença de séculos passados. Eu, obviamente, não terei tempo para fazer uma interpretação diferente um pouco da que o professor Luiz Saião fez aqui. Eu teria que gastar todo o tempo tentando isso. Mas eu quero apenas mostrar alguns preliminares para vocês. Por exemplo, quando a gente chega no sem forma e vazia do verso 2, a Septuaginta traduziu por aoratos e akataskeuastos. Essas palavras, elas carregam um conteúdo filosófico tremendo. Aoratos é o não visto, aquilo que não foi visto. Ora, a terra, é óbvio que nós temos aí nas expressões uma influência imensa dos filósofos. E se você lembra lá das suas aulas de filosofia, e os filósofos me corrijam se eu estiver errado, porque eu provavelmente faltei nessa aula,
Mas havia um mundo ideal que era primeiro criado na mente e depois era feito, era o aoratos. Percebem como uma tradução pode trazer tantas coisas? O próprio Calvino e Lutero, nas suas interpretações, carregaram bagagens. O professor Saião já citou a ideia popular, que é muito manifesta na teologia dispensacionalista com Scofield, que é a chamada teoria da lacuna. Deus criou primeiro um mundo perfeito, e aí depois houve um caos, mas Deus não pode criar o caos. Se Deus não criou o caos, então alguém precisou vir e fazer o caos. Quem foi que fez o caos? Satanás. Ali foi a queda de Satanás que criou o caos, agora Deus vai fazer uma segunda criação. Autores modernos de excelência, como o próprio Waltke, trabalham com o conceito de caos. E se você vier me perguntar, Mauro, qual um comentário de Gênesis que eu devo comprar? Eu falo, é o de Bruce Waltke, de Gênesis. É excelente, mas ele trabalha com esse conceito com o qual aqui não concordo. Então, nós continuamos com um caos remanescente. Agora, você pega um estudioso lá da década de 40, muito respeitado nos meios bem conservadores, E.J. Young, ele diz assim, talvez fosse sábio abandonar o termo caos como designação das condições apresentadas no verso 2. A tríplice declaração das circunstâncias em si mesma parece indicar ordem. E daqui para frente eu poderia caminhar em várias coisas, em vários pontos a respeito da origem de Gênesis, o que nós temos como base e fundamento, mas isso vai ficar para a segunda parte, quando nós chegarmos na hora das nossas discussões. Quero terminar com o meu fundamental ponto, resumindo. Primeiro, eu tenho que tomar cuidado com os pressupostos. Segundo, eu tenho que ler a história dos pressupostos e entender quais eu estou carregando para dentro do meu texto quando eu me aproximo de fazer a leitura, e tenho que tomar cuidado com a relação dos dois livros. E, finalmente, então, digo, a interpretação do livro escrito requer regras e o uso de uma ciência chamada ciência hermenêutica e fé no livro como um todo. Também já foi dito aqui, a expressão bará, ela não traz em lugar nenhum o conceito da criação ex nihilo. Mas o resto da Bíblia traz. Então eu não tenho dificuldade nenhuma. E eu não preciso distorcer o sentido de bará para tentar provar um ponto que eu quero. Mas eu preciso ler a Bíblia como um todo. Esse é um ponto fundamental. E isso estava lá no meu primeiro slide no texto de Hebreus. Nós cremos que Deus criou todas as coisas do nada. Meu ponto 2, a interpretação do livro natural requer regras dentro de um framework teórico que eu tenho que ser cuidadoso porque ele é altamente variável. Ele é variável. Aliás, essa é a essência do pensamento da ciência, de que nós fazemos ciência dentro de um framework que é variável. E se ele não puder ser variável, o próprio cientista vai dizer, isso é uma má ciência. Então, cuidado ao fazer a sua leitura hoje do livro 2 e jogá-la dentro do livro 1, porque você vai ter problemas. Ponto 3. Ainda que elementos do mundo natural sejam necessários e fundamentais para a interpretação do livro escrito, por exemplo, o próprio conhecimento da linguagem, a sua interpretação não pode e nem deve depender do framework do livro natural em função da sua variabilidade. Ou a verdade não pode ser estabelecida como eterna. Então, à medida em que vocês caminharem nesse evento, a minha recomendação é cuidado com a leitura do livro 1, para que ele não seja, ou essa leitura não seja dominada pelos pressupostos que eu carrego do livro 2. Muito obrigado.